Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Essa é a nossa aula 8, é a última aula da unidade 1. E hoje nós vamos estudar determinantes por escalonamento. O cálculo do determinante por escalonamento consiste em encontrar o determinante da matriz A utilizando os teoremas 21, 22 e 25, que são teoremas que utilizam operações elementares com o objetivo de chegar na matriz triangular, porque nós vimos que o determinante da matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, dada a matriz A qualquer, em geral ela não é triangular, né? Então, nós vamos aplicar os resultados, nós vamos aplicar operações elementares na matriz, e os resultados desses teoremas, eles indicam, eles informam como que esse determinante vai se alterar ao aplicarmos essas operações. Então, vamos conhecer os resultados novamente. Olha, no teorema 21, nós temos as seguintes informações. A é uma matriz quadrada e a J são as colunas de A. Determinante desta matriz que está sendo mencionada aqui, ó, essa matriz que está aqui dentro, observe que não é a matriz A, porque nesta coluna K, ela é alfa vezes a coluna K de A. Então, é uma matriz muito parecida com A, que só difere na késima coluna, tá? Então, quando se tem uma coluna toda multiplicada por alfa, por um número real não nulo, que é o alfa, podia ser uma linha também, tá? Nós vamos tirar esse alfa e colocar multiplicando o determinante da matriz obtida dividindo a linha K por alfa, ou seja, tira esse alfa daqui. Agora sim, a matriz que sobrou é a matriz A. Então, nós vamos ter alfa vezes determinante de A. Resumindo, vamos colocar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Olha só, veja esse exemplo que eu coloquei aqui. Na segunda coluna, todos os números são múltiplos de 2. Então, esse determinante é igual a 2, que multiplica o determinante da matriz obtida dividindo a segunda coluna por 2. Aí mudou apenas a segunda coluna, ó, ficou 1, 2, 3, que é o resultado de dividir esta coluna 2 por 2, certo? E aí a gente calcularia esse determinante aqui normalmente pela regra de Sarri. O próximo resultado fala que se a linha é obtida permutando duas linhas ou duas colunas da matriz A, então o determinante de A' é menos o determinante de A. Vamos colocar um exemplo também. Olha só, estamos calculando esse determinante e aí nós vamos permutar a linha 1 com a linha 2. Então, a próxima matriz, olha, a linha 2 veio aqui para cima e a linha 1 para baixo. Mas a gente tem que acrescentar esse negativo aqui no cálculo do determinante. Então, de uma matriz para outra, no cálculo do determinante, a gente coloca igualdades. Porém, de acordo com a operação que você aplica, o determinante da matriz pode sofrer algumas alterações. Então, ó, aqui nós fizemos uma permutação da linha 1 com a linha 2. Então, foi necessário colocar esse menos o determinante da matriz resultante. Aqui nós colocamos o 2 em evidência. Então, ficou o 2 e a segunda coluna foi dividida por 2, certo? Agora, vamos conhecer o terceiro resultado. Aqui no terceiro resultado diz o seguinte, ó. Se a linha é obtida com a operação de somar a uma linha o múltiplo de outra linha, então, o determinante de A' coincide com o determinante de A, não altera. É a única operação elementar que, quando aplicada numa matriz, não altera o determinante. Aqui nós falamos sobre as linhas, né? Essas operações também podem ser aplicadas nas colunas e o determinante também não vai se alterar. Vamos colocar um exemplo? Olha só, estamos calculando esse determinante de ordem 2 por 2. E vamos fazer a operação na linha 2. Linha 2 menos 3, linha 1, para zerar esse 3. Aí fizemos 3 menos 3, 0. 4 menos 2 vezes 3, 4 menos 6, que é menos 2. E de um determinante para o outro, coloca apenas a igualdade. Não vai alterar nada, eu posso colocar apenas a igualdade, continuar calculando aqui o determinante normalmente. Então, pessoal,
tendo essas três propriedades, nós vamos agora aplicar operações elementares numa matriz com o objetivo de transformá-la em matriz triangular e usar aquele resultado da matriz triangular, que eu vou escrever aqui de novo para vocês. Então, olha só, coloquei um exemplo de matriz 3 por 3. Ela é triangular e o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal. Esse resultado se aplica à matriz quadrada de qualquer ordem. Ela pode ser apenas diagonal, ou triangular inferior, ou triangular superior. Então, outro detalhe que eu gostaria de ressaltar é que os elementos da diagonal principal da matriz triangular não precisam ser iguais a 1. Eles podem assumir qualquer valor. Então, ao aplicarmos as operações elementares, nós iremos apenas considerar os pivôs um elemento não nulo e zerar abaixo deles. Vamos aplicar isso num exemplo para ficar mais claro, veja só. Aqui no exemplo 74, nós temos uma matriz 4 por 4 e nós vamos calcular o determinante aplicando operações elementares com o objetivo de transformá-la em uma triangular. Então, aqui na primeira coluna, como existe esse número 1, a gente optou por permutar a linha 1 com a linha 2. E essa operação acarreta a multiplicação por menos 1 no determinante. Então, a primeira linha ocupou a segunda posição e essa segunda linha ocupou a primeira posição e o determinante veio multiplicado por menos 1. Agora, eu vou usar esse número 1 e vou zerar os números que estão abaixo dele com as seguintes operações. Aqui na linha 2, nós vamos aplicar a operação linha 2 menos 3 vezes linha 1. Na linha 3, nós vamos aplicar a operação linha 3 menos linha 1, menos 2 vezes linha 1. E na linha 4, vamos aplicar a operação linha 4 menos 3 vezes linha 1, de acordo com esses números que a gente quer zerar. Então, dê um pause no vídeo e faça os cálculos e você vai chegar nesta matriz que nós estamos vendo aqui. O menos 1 que está multiplicando o determinante, ele vai continuar multiplicando até o final. Bom, nesse momento, a gente concluiu aquele primeiro ciclo, né? Colocou o pivô e zerou abaixo. Agora, nós vamos identificar a primeira coluna com elementos não nulos a partir da linha 2, que é essa que contém os elementos menos 1, 0 e 1. A gente pode manter esse menos 1 como ele está e zerar este 1 que está na linha 4, que está abaixo do pivô. Basta somar a linha 4 com a linha 2, né? Então, vamos fazer essa soma e a gente tem essa nova matriz aqui. Agora, observe, a próxima coluna não nula, a próxima coluna com elementos não nulos a partir da linha 3, é essa que tem os elementos 3 e 9. Nós podemos manter o número 3 e zerar o 9 usando esse 3. Então, basta fazer linha 4 menos 3 vezes linha 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, executando esses cálculos, a gente vai ter essa última matriz aqui. E esta última matriz já é uma matriz triangular. Então, o determinante dela é esse cálculo que está dentro do parêntese aqui, ó. 1 vezes menos 1 vezes 3 vezes menos 6. E ainda lembrando que tem esse menos multiplicando aqui na frente, né? Então, ao efetuar todos os cálculos, dentro do parêntese dá mais 18. Com esse menos que está aqui fora, o total vai ficar menos 18. Bom, então, para finalizar esse assunto, nós vamos agora observar que a gente pode combinar o método da expansão em cofatores com o método de escalonamento. E os dois juntos vai dar aí mais possibilidades para esse cálculo do determinante. Então, vamos ver em um exemplo como que isso pode ser utilizado. Nós temos um objetivo a ser cumprido ao combinar estes dois métodos. O objetivo será aplicar as operações elementares em uma linha ou uma coluna com o objetivo de zerar o máximo de elementos possíveis. Por exemplo, nós vamos aplicar
aqui na primeira coluna para zerar alguns elementos. E em seguida, você vai escolher esta coluna que você trabalhou para expandir em cofatores. E o cálculo vai ficar apenas naquela entrada que está diferente de zero, né? Porque as outras entradas sendo nulas, quando elas são multiplicadas pelos cofatores, o resultado dá zero. Então, olha só, aqui está a nossa matriz, aqui no exemplo 75. É a mesma matriz do exemplo anterior, tá? Para a gente poder comparar os dois métodos, o método apenas escalonando e agora o método combinado. Então, nós escolhemos aqui a primeira coluna. Poderia ser qualquer outra coluna e até mesmo qualquer outra linha. Então, nós vamos usar a primeira coluna. Eu vou marcar esse elemento 1 para usá-lo como pivô, só porque ele é 1, podia ser qualquer outro elemento. Então, esse 1 aqui eu já vou aproveitar ele, vou usar como pivô. E nós vamos zerar o 3, o 2 e o 3. Então, na primeira linha, para zerar esse número 3, a operação a ser aplicada é linha 1 menos 3, linha 2. Na segunda linha, você vai manter, que é a linha do pivô. Na terceira linha, a operação é linha 3 menos 2 vezes linha 2. E na quarta linha, é linha 4 menos 3 vezes linha 2. Linha 2 aqui, ó, que se refere à linha do pivô. Então, faça os cálculos, dê um pause aí, faça todos os cálculos e nós vamos chegar nessa matriz aqui. Agora, observe que a primeira coluna dessa matriz tem todos os elementos iguais a zero, com exceção de um apenas. Então, escolhendo essa coluna para expandir os cofatores, ou seja, vamos usar cofatores agora ao longo da primeira coluna, esse determinante é igual a A1 vezes C1, eu estou chamando a matriz de A, essa segunda matriz de A. A11 vezes C1, mais A21 vezes C21, A31 vezes C31 e o A41 vezes o C41. Observe aqui, ó, que A1 é igual a zero, então esse cálculo aqui dá zero. O A31 é igual a zero, então esse cálculo dá zero e esse aqui também dá zero. Então, vai sobrar apenas A21 vezes o C21. Pela definição de cofator, vou botar aqui em cima, ó, C e J é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante daquela matriz atil IJ. A matriz atil é aquela obtida eliminando a linha I e coluna J. Então, continuando com esse cálculo aqui, ó, A21, C21. O A21 é esse número 1. Então, vai ficar 1 vezes... Vamos agora escrever o C21. Menos 1 elevado a I mais J, vezes determinante da matriz obtida, eliminando a linha I e coluna J, ou seja, linha 2 e coluna 1. Então, aí vai aparecer, né, esse determinante que está aqui em cima. 033,180, que é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Então, ó, menos 1 elevado a 3, vai ficar menos 1. Então, esse cálculo aqui, que está aqui fora, vai ficar menos 1. E agora, você vai calcular o determinante dessa matriz de ordem 3 por 3 usando a regrinha de Sarri. Vamos calcular aqui juntos? Então, olha só, aqui está a matriz. Vamos dobrar a primeira e a segunda coluna. E agora, vamos multiplicar as diagonais. Começando aqui, ó, vai ficar 0. 1 vezes 1, 1 vezes 3 vezes 1, 3. E 0 vezes 3 vezes 8, 0. Menos, agora vamos abrir um parênteses para colocar o resultado dessas próximas multiplicações. 3 vezes 3, 9. E aqui, 8 vezes 3, 24 vezes menos, menos 24. E aqui, 0, mais 0. Então, aqui vai ficar, ó, menos 24 mais 9, vai ficar menos 15. Com esse menos que tá aqui fora do parêntese, vai ficar mais 15. E com esse 3 aqui, vai ficar mais 18. Então, esse cálculo aqui é 18. Vezes esse menos, o resultado total é menos 18. Agora, para finalizar nossa aula, vamos ver um teorema muito importante, que ele relaciona matriz inversa com determinante. É o teorema 29. Ele diz o seguinte: se uma matriz A, sempre quadrada, é inversível,
uma matriz A é inversível se e somente se o determinante de A é diferente de zero. Lembra quando eu disse a vocês essa sentença se e somente se, que aqui está embutida duas condições? A gente pode ler uma sentença de ida e uma de volta. Então, o resultado, ou seja, como se guardasse aqui dois resultados. O primeiro deles vai ser A é inversível, isso implica que o determinante de A é diferente de zero. E temos um outro resultado, que é o seguinte: o determinante de A é diferente de zero, então A é inversível, tá certo? Bom, então, para aplicar esse teorema, nós temos aqui o exemplo 76, que pede para a gente encontrar os valores de A para que a matriz seja inversível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é calcular o determinante de A e fazer uma imposição. Nós vamos impor que esse determinante tem que ser diferente de zero. Vamos inicialmente calcular o determinante. O cálculo do determinante é feito pelo método de Sarri, pela regra de Sarri. Então, aqui nós dobramos as duas primeiras colunas e agora vamos multiplicar as diagonais. Então, essa primeira multiplicação vai ser A mais 1, que multiplica A menos 1. Aqui nós vamos ter uma multiplicação que vai dar 1 e aqui uma multiplicação que vai dar 0. Agora, no outro sentido da secundária, multiplica por esse menos, né? Então, você vai ter aqui 3A, aqui vai ficar menos 1 vezes A mais 1, vai ficar menos A menos 1, e aqui vai ficar 0, mais 0. Vamos aqui, então, escrever o que nós temos, tá? Aqui, ó, nesse cálculo de cima, vamos fazer assim, ó, esse A multiplica esse A, vai ficar A ao quadrado. 1 multiplica A, vai ficar A. E tudo isso multiplica esse último parêntese aqui, que é o A menos 1. Agora, A ao quadrado multiplica A. Vou botar já os resultados aqui embaixo, tá? A ao quadrado multiplica A, vai ficar A ao cubo. A ao quadrado multiplica menos 1, então menos A ao quadrado. A multiplica A, vai ficar A ao quadrado. E A multiplica menos 1, que vai ficar menos A. Esse menos multiplica todos os números dentro desse parêntese que está à frente. Ah, e aqui, ó, 3A menos A é 2A positivo. Vezes o menos vai dar menos 2A. Menos 1 vezes o menos vai ficar mais 1 e o 0. Então, nós vamos ter aqui, eu vou simplificar isso com esse, né? Então, nós vamos ter A ao cubo, menos A com menos 2A vai ficar menos 3A, e... Ah, esqueci de escrever esse 1 aqui, ó. Mais 1, onde que ele tá? Ele está... 2A está aqui, mais 1. Então, mais 1 com mais 1 dá mais 2. Pronto. Esse termo aqui é esse que nós estamos vendo aqui, é o determinante de A. Agora, nós queremos que esse determinante seja diferente de zero. Então, inicialmente, nós vamos encontrar os valores para os quais ele dá zero, que são as raízes desta equação. Determinante de A é igual a zero. Para encontrar essas raízes, nós vamos usar uma técnica que eu vou mostrar agora para vocês, que envolve polinômios. Olha só, o polinômio que nós queremos encontrar as raízes é esse aqui, A ao cubo menos 3A mais 2. A técnica que nós vamos usar consiste em você olhar para o termo independente do polinômio e listar os divisores. Então, quais são os divisores de 2? Divisores. Positivos e negativos. Então, quem é que divide 2? O mais 2, o menos 2, o mais 1 e 1. Esses são os divisores de 2. Mais ou menos 2, mais ou menos 1, certo? Agora, nós vamos verificar quais desses números é raiz desse polinômio. Como o polinômio está na letrinha A, então é como se fosse um P de A. P de A é A ao cubo menos 3A mais 2. E agora nós vamos substituir esses valores aqui, um de cada vez, com o objetivo de encontrar o primeiro que zera. Basta um, tá? Então, vamos começar com o mais fácil, P de 1. Então, P de 1 é 1 ao cubo menos 3A mais 2, que é igual 1 ao cubo 1.
1 com esse 3 vezes 1, né? 3 vezes 1. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Então, já encontramos, ó. Então, nós encontramos aqui que o A igual a 1 é raiz. Ou seja, esse polinômio que nós temos aqui em cima, ele é escrito como sendo A menos 1 vezes um polinômio que a gente vai descobrir quem é, esse Q de A. Nós estamos fatorando o polinômio, tá? Então, nós pegamos o termo independente, listamos os seus divisores e encontramos dentre esses divisores um deles que zera o polinômio. E ele foi esse número 1. Podia ter outros, nós não vamos testar os outros, tá? Porque basta um. Então, quer dizer que você já pode escrever esse polinômio a ao cubo menos 3a mais 2 como sendo a menos 1 vezes Q de A. Como que a gente encontra esse Q de A? Então, agora nós vamos encontrar Q de A. Esse Q de A, ele é obtido fazendo a divisão do polinômio. Então, nós vamos dividir o polinômio, nós vamos dividir o polinômio a ao cubo menos 3a mais 2 por a menos 1. Sempre é dividido pela variável menos a raiz. Variável menos a raiz obtida. A raiz obtida aqui, ó, tá? Então, vamos lá. A divisão de polinômios consiste em você ir eliminando os termos de maior potência. Então, nós vamos eliminar o termo elevado ao cubo. E no quociente, eu vou colocar um termo ao quadrado. Então, a ao quadrado vezes esse 1 menos a ao quadrado. Então, eu já vou colocar lá no outro lado com o sinal invertido. E aí, ao invés de subtrair, nós vamos somar. Então, a ao quadrado vezes menos 1 dá menos a ao quadrado. Então, eu vou colocar lá mais a ao quadrado. E a ao quadrado vezes a dá mais a ao cubo. E nós vamos colocar menos a ao cubo. Agora, nós vamos somar termo a termo. Então, a ao cubo menos a ao cubo vai ficar 0. Após esse a ao cubo, não aparece o a ao quadrado. Então, é como se fosse 0 a ao quadrado, que você vai somar com esse a ao quadrado que está aqui embaixo. E vai ficar, então, a ao quadrado. Em seguida, nós temos menos 3a. Embaixo não tem mais nada, né? Então, vai ficar menos 3a. E ainda tem esse 2. Então, mais 0, que não tem nada aqui, né? Então, mais 2. E agora, esse aqui é o novo polinômio que você vai continuar efetuando a divisão por a menos 1. Então, agora o objetivo é eliminar o a ao quadrado. Então, para eliminar ao quadrado, no quociente você vai colocar mais a. Então, nós vamos ficar mais a vezes menos 1 dá menos a. E vem para cá, mais a. A vezes a ao quadrado, vem para cá negativo, menos a ao quadrado. E vamos somar. Então, vai ficar 0a ao quadrado, menos 3a mais a, menos 2a, e esse 2, né? 2 que está aqui. Agora, o objetivo é eliminar o menos 2a. Então, você vai colocar menos 2. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Vem para cá, menos 2. Menos 2 vezes a dá menos 2a, vem 2a positivo. E agora, quando a gente somar, a gente vai encontrar 0. 0 mais 0, né? E era o que tinha que acontecer, porque esta técnica, quando você faz essa divisão pela variável menos a raiz, você sempre vai encontrar 0. E olha só o que você pode falar. Aqui é o seu polinômio, seu P de A, né? Aqui é o quociente, e aqui é o divisor, né? E aqui é o quociente, aquele Q de A que a gente estava querendo encontrar. Quando a gente efetua uma divisão de números reais, por exemplo, vou colocar aqui um número 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2 dá 2, né? 2 vezes 2 dá 4, eu faço subtração, sobra 1. Aqui, você pode escrever o 5 como sendo 2 vezes 2 mais 1. Sempre é divisor vezes quociente mais resto. Isso sempre pode ser feito. Então, sempre que eu estou dividindo, por exemplo, então, Q dividido
por D, vou ter um quociente e eu vou ter um resto. A gente sempre pode escrever P é igual a D vezes Q mais R. Aqui o nosso R é zero, então como vai ficar nosso cálculo? Nosso cálculo vai ficar A ao cubo menos 3A mais 2 é igual a A menos 1, que multiplica o quociente, que é o A ao quadrado, mais A menos 2, mais o resto que é zero, que não precisa aparecer. Então, a gente está conseguindo aqui, ó, fatorar o polinômio. E ainda podemos fazer um pouco mais. Nós fatoramos o polinômio, onde um dos fatores é um termo de primeiro grau e o outro fator é um termo de segundo grau. Esse termo de segundo grau, ele pode ter raiz. Então, agora nós vamos investigar as raízes desse polinômio de segundo grau. Como é que a gente encontra essas raízes? Pela fórmula de Bhaskara, né? Então, ó, vamos agora investigar o que acontece quando você iguala o a ao quadrado mais a menos 2 a zero. Aqui eu vou fazer uma comparação com a fórmula geral. Como eu já estou usando a letrinha A, eu vou colocar os coeficientes com letras maiúsculas, tá? Então, a ao quadrado mais BA mais C igual a zero. Se a equação, se o formato genérico é esse, como que é a fórmula de Bhaskara? Então, a fórmula de Bhaskara vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A, onde o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Vamos, então, retirar os coeficientes dessa equação. Quem são A, B e C? A é o termo que acompanha o termo do segundo grau, é o coeficiente do termo do segundo grau. B é o coeficiente do termo de primeiro grau, que no caso é 1. E C é o termo independente, que no caso aqui é menos 2. Vamos usar esses valores para calcular o delta. Então, o delta é B ao quadrado menos 4AC, que vai ser B ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. 4 vezes 2, 8, menos com menos, mais. Então, 8 mais 1, 9. Então, o delta é 9. Vamos usar esse delta igual a 9, que você já sabe que a raiz do delta, raiz de 9, é igual, vou colocar assim, raiz de delta, é igual a raiz de 9, que é o 3. Nós vamos usar agora para calcular esse A. Então, substituindo lá, vai ficar A igual menos B, B é 1, então menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 3, sobre 2A, que é 2 vezes 1. E daqui vão sair dois valores. Um, quando você usar o sinal positivo, que vai ficar, então, menos 1 mais 3 sobre 2, menos 1 mais 3, 2 sobre 2 dá 1. E outro com sinalzinho negativo, a duas linhas, menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 menos 3, menos 4 sobre 2, menos 2. Então, olha só, temos aqui esses dois valores. Esses dois valores são as raízes do polinômio de segundo grau. Então, agora você vai fatorar ele. Então, olha só, a expressão A ao quadrado mais BA mais C pode ser escrita como sendo A do coeficiente do A ao quadrado, que multiplica a variável menos a primeira raiz, variável menos a segunda raiz. Vocês estão mais acostumados quando eu uso a letrinha X, né? Mas aqui a variável é a letra A. Então, é variável menos a raiz vezes variável menos a raiz, e esse A aqui é o coeficiente do termo de segundo grau. No caso, esse coeficiente A é o número 1, esse A' é 1 também, e esse A duas linhas é o menos 2. Então, quando a gente substituir pelo polinômio que a gente está tratando, que é o A ao quadrado mais A menos 2, nós vamos poder escrever, então, A menos 1, que multiplica, aqui quando eu fizer, ó, pessoal, A menos menos 2 vai ficar A mais 2, então que multiplica A mais 2. E essa expressão, ela vai ser colocada lá no lugar do que? Vamos voltar lá em cima? Olha só, onde é que nós estamos, hein? Aqui, ó, nós estamos aqui nessa expressão, ó. No lugar desse parêntese, nós vamos colocar essa nova fatoração. Então, vamos colocar, vou pegar essa expressão aqui, vamos chamar ela de 1,
E agora nós vamos substituir em 1. Vamos escrever aqui novamente aquela expressão 1. Aqui vai ficar mais fácil para vocês enxergarem, ó. A ao cubo menos 3a mais 2. Então, nós temos a ao cubo menos 3a mais 2, que é igual a esse a menos 1, que multiplica o polinômio de segundo grau, que agora você vai escrever dessa forma, que multiplica a menos 1 vezes a mais 2. Olha, a menos 1 é o mesmo termo. Então, isso aqui é a mesma coisa de a menos 1 ao quadrado, que multiplica a mais 2. Então, agora fica bem fácil de você ver quais são todas as raízes desse polinômio. Olha só, quem é que zera o primeiro parêntese? Quem zera o primeiro parêntese é o a igual a 1. E quem zera o segundo parêntese? O a igual a menos 2. Então, você vai concluir que a ao cubo menos 3a mais 2, você queria lá no início que ele fosse diferente de zero, né? É diferente de zero se o a é diferente de 1 e a diferente de menos 2. Lá no início, esse cálculo que nós estamos fazendo aqui, ó, no início, ele é resultado daquele determinante que a gente calculou, né? Olha, o determinante que foi igual a esse polinômio e nós queríamos encontrar as suas raízes. Aí a gente igualou a zero para encontrar as raízes e concluir que a matriz vai ser inversível para a diferente de menos 2 e a diferente de 1, tá certo? Então, tentem refazer esse cálculo. Esse é um método que vocês vão usar em vários setores, em várias partes da matemática. Sempre que você quer fatorar um polinômio, encontrar raízes de polinômio de grau maior ou igual a 2, você pode usar esse procedimento, tá certo? Bom, então, o que nós estudamos nessa última aula? Nós estudamos métodos de calcular determinante, né? Vimos determinante por expansão em cofatores e determinante usando o escalonamento. Então, agora, vocês vão praticar tudo que a gente estudou aqui nos exercícios. Tem vários exercícios agora para vocês praticarem. Inclusive, treinando as propriedades, usando propriedades e também com cálculos em geral. Então, bom estudo para todos e até a próxima!